Olá, turminha do terceiro ano, tudo bom com vocês? Vamos estudar hoje português sobre dicionário A Casa das Palavras. Vocês já estudaram com algum dicionário? Vocês já pesquisaram palavras para saber o significado das palavras em um dicionário? Vamos compreender hoje como utilizar um dicionário e por que ele é muito importante no nosso dia a dia e nas nossas matérias de português. Nós sabemos que existem vários tipos de dicionário. Existe o dicionário de língua portuguesa, o dicionário de língua bilíngue e o dicionário de rimas. E em todos esses dicionários, as palavras são organizadas em ordem alfabéticas. E o dicionário de língua portuguesa apresenta o significado das palavras da nossa língua. Qual a nossa língua? É português. E o dicionário bilíngue apresenta a relação do significado entre as palavras de línguas diferentes, ou seja, traduzem as palavras de um idioma para o outro. Exemplo, nós utilizamos a língua em inglês. E daí nós podemos utilizar o dicionário bilíngue para traduzir as palavras que nós não compreendemos. E também temos o dicionário de rimas, que agrupam palavras que rimam, facilitando o trabalho de compositores e poetas. Vocês já fizeram algum poema em alguma atividade de vocês? Logo em seguida, nós temos a nossa primeira atividade, que é a seguinte: leia o texto e descubra qual é o grande livro. Vamos ler esse texto para nós compreendermos melhor. O grande livro. Mamãe fazia questão de me explicar que vovô era um homem importante. Isso servia mais como um alerta para mim. Quando o vovô estava escrevendo em seu gabinete cheio de livros, eu não podia me aproximar. Ele nunca trancava a porta, mas eu não entrava lá. Um dia perguntei à mamãe por que vovô escrevia tanto. É trabalho dele, ela disse. Vovô Mateus é um jornalista, um escritor. E o que ele escreve, mamãe? Ora, ele escreve sobre o que vê, sobre o que pensa, sobre as coisas da vida. Um dia você vai entender, Luquinha. Na hora do jantar, quando perguntei diretamente ao meu avô, ele disse: escrevo artigos para jornal. Você sabe o que é um jornal? Balancei a cabeça afirmativamente, mas só sabia mais ou menos. Pois é, e escrevo livros também. Livros de história? Fiquei mais interessado. De história, assim como aquelas que a mamãe conta? Não, Luquinha. Meus livros são de estudos, ensaios. Por que sempre olha aquele livrão? Ele sorriu. Mamãe disse: anda espionando seu avô, não é? Não faz mal, Armida. Ele acrescentou: aquele livrão, como você diz, é um dicionário. Você sabe o que é um dicionário? A palavra era nova para mim. Não, senhor. É um livro de histórias? Não é um livro de histórias. É um livro onde estão todas as palavras da nossa língua, ou pelo menos quase todas. E acho que, para brincar comigo, meu avô acrescentou: o dicionário é a casa das palavras, é onde elas moram. A gente vai lá, faz uma visitinha uma a outra e volta mais inteligente. É assim, vovô? Sim, e todo escritor visita as palavras quando está em dúvida sobre o que elas significam ou como são escritas. Fiquei pensando se eu já poderia visitar as palavras e ficar mais inteligente. Realizamos mais um texto. Espero que vocês tenham gostado desse texto. O Luquinha aprendeu muita coisa, que quando tiver dúvida na escrita ou no significado das palavras, ele pode pesquisar aonde? No dicionário. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até a próxima. Beijos!